que é capelania empresarial? Como atuam os capelães empresariais dentro das organizações? E mais, como as empresas reagem a esse tipo de assistência espiritual e emocional oferecida aos seus funcionários? É isso que você vai saber agora no Tati e Elas de hoje. Fique ligado! Tati e Elas com Tatiele Melo. Oi, gente, seja bem-vindo a mais um programa. Nós desejamos que esse programa te edifique, te abençoe e tenha um conteúdo aí para você degustar nessa manhã. O nosso tema hoje, gente, é um tema que talvez você conheça parte dele. Para mim é novo, vou aprender juntamente com vocês que é capelania empresarial. Vamos conhecer um pouco desse trabalho lindo que ajuda, que entra nas empresas e faz ali a diferença. E quem vai falar desse tema para nós é o Fábio, ele é capelão empresarial, ele vai se apresentar melhor porque o currículo dele é muito grande, gente. Então, Fábio, seja bem-vindo. E que currículo, né, Fábio? Obrigado, bom dia. Bom dia. Que bom estar aqui, privilégio estar aqui, né, representando a mais um Capelania Empresarial. Nós estamos aí com a associação, uma associação que existe oficialmente no Brasil há um pouco mais de 8 anos de vida, e temos trabalhado em vários estados brasileiros, em várias cidades, né, ajudando esse desenvolvimento, levando o reino de Deus e fazendo discípulos. Sim. Fábio, fala um pouco de você. Conta um pouco a sua história, se apresenta para o pessoal em casa, para eles te conhecerem. Tá, bom, sou Fábio Oliveira, sou aqui natural de São Paulo, vivi alguns anos fora aqui do Brasil, foi onde eu conheci a capelania empresarial. E no desenvolvimento da capelania empresarial me chamou a atenção nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Como é possível levar a palavra de Deus dentro do mundo corporativo, até mesmo porque como cristãos nós fazemos uma dicotomia de mundo, isso é um erro. Nós separamos o que é o mundo eclesiástico, a vida da igreja, com o dia a dia. Então a pessoa fala assim, durante a semana eu faço o que eu tenho que fazer, no fim de semana eu estou na igreja. Quando nós falamos de evangelismo, nós pensamos que evangelizar, de fazer missões, é enviar um missionário fora do país, ou alguém especificamente que vai fazer isso 24 horas, enviado por uma igreja. E não. Ou panfletar o bairro, né? Exato. Só que todos nós fomos chamados para fazer essa missão segundo o que Jesus mesmo falou em Mateus 28. Essa missão é da igreja. Eu sou missionário, você é missionária, todos nós somos missionários. Sim. E entender isso dentro do mundo corporativo, que você pode levar a mensagem de Deus, como levar essa mensagem também, sabendo que eu estou aí, a maior parte da minha vida, das nossas vidas, nós passamos dentro do nosso trabalho. Sim. Hoje uma pessoa, ela vai pelo menos 8 horas do dia, ela estará no seu ambiente de trabalho. Sim. E ela fala, não, mas eu tenho um chamado missionário, como eu vou exercer meu chamado missionário? Aí é onde você está, com essas pessoas que Deus colocou ao teu lado. Fábio, primeiramente, assim, o que é capelania empresarial? Bom, a capelania empresarial é um ministério. Nesse caso, no Brasil, nós temos a mais um capelania empresarial, um ministério interdenominacional, que existe com o foco de abençoar pessoas dentro do ambiente laboral, trabalhando com os funcionários da empresa, cuidando e fazendo contenção na área espiritual, na área emocional, conversando com as pessoas. Por isso é um desenvolvimento de missões relacional. Nós nos relacionamos com as pessoas dentro da empresa. Não é um sistema mecânico no qual a pessoa vai lá, dá uma palavra e vai embora. Muitas pessoas falam e até perguntam, a capelania faz culto dentro das empresas? Não, nós não fazemos culto. Nós temos um tempo limitado dentro das empresas, que as próprias empresas abrem, que depende de cada empresa, às vezes 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, depende da empresa, número de funcionários e disponibilidade, e ali o capelão ele traz uma palavra. Nós temos, no caso da capelania empresarial, um material desenvolvido chamado Dedinho de Prosa, que ali tem temas específicos, tem ali passagens que é conversado com as pessoas da empresa, com os funcionários, e depois o capelão ele vai para uma sala, ele fica ali esperando, e a empresa dá essa liberdade para aqueles que quiserem, dentro desse ambiente de trabalho, tirar uns minutinhos, ir falar com o capelão,
E ali é onde é feito o aconselhamento, é ali onde é conversado, é ali onde é guardado uma confidencialidade do que é falado. Por quê? Porque as pessoas, elas estão dentro do seu ambiente de trabalho, mas às vezes brigaram com o seu cônjuge na casa, vieram trabalhar, estão com problemas financeiros e estão pensando na dívida, como eu pago o banco, eles estão ali, tá com um pai, com uma mãe, com um filho doente, tá com várias questões na vida dela que ela não está desenvolvendo plenamente a função dela. Então ela tem aquele lugar, aquele momento que ela pode ir e conversar com alguém. Ela pode abrir o seu coração e falar, a situação é essa. Né? Como eu faço? É um momento que você aconselha, é um momento que você ora junto. Né? Tem uma regularidade, assim, vocês vão ali, por exemplo, toda semana, tem uma continuidade, é isso? Sim. Né? Então, a capelania, ela trabalha da seguinte maneira. Uma vez que a empresa solicita esse trabalho que nós prestamos hoje para elas, nós temos uma regularidade semanal. Quanto? Uma vez por semana, duas vezes por semana, depende do tamanho da empresa e depende também do tamanho, da quantidade de funcionários. Né? Às vezes nós podemos ter 1, 2, 3, 4 capelães dentro de uma empresa, exercendo esse trabalho, de acordo também com os turnos que tem a empresa. Tem empresas que trabalham 3 turnos, outras 2 turnos, outras são menores. Um capelão, ele dá conta de levar todo esse processo, todo esse tempo ali também. Sim. Ô, Fábio, e para ser capelão, né, você está falando que lida com as questões emocionais, né, além das espirituais, mas das pessoas, o que precisa? Como que ele é preparado para estar ali lidando com essas questões? Como que é? Bom, a primeira questão é ter esse chamado, é ter essa vocação de querer escutar e cuidar de pessoas. Tá. Esse é o ponto fundamental. Qualquer pessoa pode ser capelão, eu sempre falo, depende. Né? Se você gosta de estar com pessoas e comove o teu coração de abençoar pessoas, sim. Porque o nosso trabalho é estar com pessoas, é escutar pessoas. É ser esse ouvido amigo, é ser esse ombro que a pessoa vai chorar, começa por aí. Uma vez que essa pessoa tem essa vocação de parte do Senhor, aí nós temos um curso hoje, pela plataforma da Hotmart, que a pessoa, ela, com 33 aulas, ela é capacitada, ela faz esse curso online, sabendo o que é a capelania, como começou a capelania, como nós trabalhamos na capelania, o que faz um capelão, o que não faz um capelão. Né? E uma das coisas que a gente deixa bem claro, nós temos pastores que são capelães, nós temos psicólogos que são capelães. Né? Mas esse capelão, na verdade, ele não faz desse momento que ele está ali na empresa uma igreja. Sim. E a gente sempre deixa isso bem claro. Aquele momento não é uma igreja. Sim. Por quê? Porque nós estamos tratando com pessoas que não são cristãs. Tá. E nós temos que ter a mente aberta, o coração aberto para escutar todas as coisas sem ter um prejuízo do que ela vai falar. Porque nós temos muitas demandas. Nós temos pessoas que têm relacionamento com outras pessoas fora do casamento. Nós temos situações de pessoas que elas trabalham, mas ali ela não está gostando do ambiente laboral, ela não gosta da empresa dela. Ela tem problema com o chefe, ela quer sair dali, ela fala mal de tudo, a famosa rádio peão, né? Que o pessoal vai falando fofoca um do outro e tal. Tudo isso é tratado, o capelão, ele é capacitado para isso. E qual é o objetivo final, assim, do capelão? Por exemplo, ele recebeu alguém, como você falou aí, que de repente tem um caso extraconjugal, ou então está na empresa, mas fala mal da empresa, não está feliz. Quando ele recebe uma pessoa, qual é o objetivo do capelão? Bom, o objetivo final sempre é a conversão dessa pessoa. Okay. Então, o nosso trabalho, o fim último é cumprir a missão de Cristo Jesus. Que essa pessoa conheça o Evangelho, que essa pessoa venha nascer de novo. Sim. Agora, nós não chegamos na empresa com a Bíblia debaixo do braço falando assim para a pessoa, você tem que se converter, você tem que se arrepender dos seus pecados. Não. O trabalho, o desenvolvimento da capelania é relacional. Você vai conhecendo a pessoa vai te conhecendo. É como se fosse um namoro. Sim. Porque até mesmo quando a pessoa chega, nós chegamos na empresa, os funcionários olham assim e falam, mas quem é esse aí? Sim. Eu tenho que contar minha vida para ele? Não. É um desenvolvimento que ele vai falando, que ele vai conhecendo, ele vai se abrindo. Nem todos são obrigados a participarem da capelania. Mas a partir do momento que ele conhece a capelania, ele começa a se abrir.
Aí ele começa a falar dos problemas que ele tem, ele vai se abrindo aos poucos, ele vai vendo o que ele tem na vida dele que precisa melhorar, ele vai ganhando confiança com o capelão. Ele chega e fala: capelão, a situação é o seguinte, eu tô com um problema, eu só tô contando para você, ninguém sabe. Ele começa a abrir o seu coração. Ele entende que você não é da empresa, Da empresa. Por mais que nós estamos dentro da empresa, nós fazemos um trabalho fora do entendimento em si da empresa, do RH da empresa, porque RH é mais mecânico, é técnico. É a área que eu estou envolvida hoje, na área de recursos humanos, eu sei que é uma área mais técnica. O pessoal do RH, ele não está se preocupando se essa pessoa está emocionalmente afetada. Nós tivemos uma mudança da sociedade pós-Covid. A Covid veio marcar um antes e um depois, e a capelania acabou desenvolvendo grandemente aqui no Brasil pós-Covid justamente por isso. Que mudanças foram essas, Fábio? Nós temos hoje um alto índice de pessoas com burnout, pessoas com nível de estresse, assim, assustadora. Nós temos uma questão também emocional de ansiedade, porque o mundo depois, pós-Covid, é aquilo: será que eu vou morrer? Será que eu vou seguir com o meu trabalho? Será que eu vou conseguir pagar minhas dívidas? Isso gerou essa ansiedade nas pessoas. Os dados que nós temos, por exemplo, das áreas de recursos humanos, a gente percebe, por exemplo, que atestados médicos triplicaram. Nossa. Hoje a pessoa trabalha: amanhã eu não trabalho, eu não estou bem emocionalmente. Nós tivemos essa nova formatação de trabalho, né? A pessoa hoje trabalha de forma híbrida, ela trabalha meio presencial, às vezes ela está em casa, ela foi para casa pensando que era bom, só que de repente ela se sentiu sozinha, sem ali se relacionar com as demais pessoas, sem ter aquele cafezinho do trabalho. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café. E ela se sentiu sozinha. Esse desenvolvimento, a capelania vem observando muito isso. As pessoas, elas mudaram, elas estão mais emocionalmente afetadas. Sim. Ô, Fábio, e a sua história com a capelania? Como é que você chegou à capelania? Você se sentiu chamado para fazer esse trabalho? Como é? Bom, eu estava vivendo na cidade de Assunção, Paraguai. Na empresa que eu trabalhava, era uma empresa que ela já vinha... Bom, isso voltando um pouco antes, né? No Paraguai, hoje na América do Sul, o país que mais tem desenvolvido a capelania empresarial e tem sido uma referência para nós, inclusive aqui no Brasil, é Paraguai. Né? Lá tem muitas empresas que elas adotaram a capelania empresarial, e isso faz parte do convívio da empresa. Nós temos capelães, inclusive, a tempo completo, trabalhando na empresa e dando esse suporte emocional, espiritual para os funcionários. E chegando nessa empresa, fui trabalhar, e dentro dessa empresa tinha capelania empresarial. Isso me chamou a atenção. Tinha um irmão da minha igreja que ele trabalhava na área de capelania, e ele começou a falar da capelania, e quando eu cheguei na empresa tinha essa capelania. Eu falei: uau, o que é essa capelania? E comecei a entender, e para mim era um mundo novo. Por mais que eu sou evangélico, por mais que eu venho de uma família cristã, me batizei, me converti, tudo isso, porém eu nunca tinha visto isso dentro do ambiente laboral. Por quê? Porque para nós hoje falarmos de evangelismo dentro do ambiente laboral, você pensa que você vai ser aquele cara chato que vai falar de Jesus às 8 horas que você está trabalhando. E isso não é o ideal. Né? Por isso que muitas pessoas às vezes não têm o êxito de estar pregando o evangelho dentro do seu trabalho, da sua empresa, porque ele é um crente chato. E a capelania não é uma coisa chata. É você se relacionar com pessoas, você precisa querer a pessoa. Né? E na empresa nós tínhamos os capelães que sentavam, que nós tínhamos aquele estudo, um estudo que é feito, né? Lá é um modelo diferente da maneira como nós trabalhamos aqui, eles já estão bem mais avançados enquanto a isso. Então, lá eles trabalhavam com estudos, chamavam as pessoas, o capelão se envolvia com os funcionários no dia a dia deles também. Então, por exemplo, hoje é aniversário do meu filho. O funcionário chamava o capelão: você poderia ir no aniversário do meu filho? A gente vai fazer um bolinho, vai estar toda a família reunida, e você poderia ir lá trazer uma palavra e orar? E o capelão ia. Eu comecei a conviver isso, mesmo sendo evangélico, vendo esse mundo totalmente novo.
Eu falei, puxa vida. E aí comecei a me envolver com a capelania, vendo as demandas que tinham, até mesmo porque eu gerenciava várias lojas, né, filiais que tinha a empresa. E eu comecei a ver esse trabalho que a capelania fazia lá no desenvolvimento diário, como isso mudava na vida dos funcionários. E isso foi o que chamou a atenção. Eu falei, puxa vida, essa pessoa tinha uma má atitude dentro da empresa. Começou a desenvolver a capelania, começou a conversar com o capelão, a ter esse segmento, ou vamos ver os termos que nós utilizamos dentro da igreja, esse discipulado, a pessoa começou a mudar. Né? E como eu falei, o fim último qual é? O fim último é a conversão dessa pessoa, que essa pessoa ela venha a nascer de novo e ela seja encaminhada a uma igreja. Por quê? Porque a capelania empresarial não é uma igreja. Aí você conheceu ali, né? Só para eu entender, no Paraguai, gostou. Mas em que momento? Como foi para você falar assim, não, agora eu quero fazer parte, eu quero ser capelão? Como é que foi isso? Bom, lá já tinha começado a desenvolver esse trabalho. Você começou lá mesmo? Lá mesmo. E quando nós voltamos a viver aqui no Brasil, né? Nós, 1 ano e meio atrás, nós voltamos ao Brasil. E quando nós voltamos ao Brasil, eu falei, puxa vida, tem que buscar trabalho, tudo isso como profissional. Ao instante, chegando aqui, graças a Deus, fui para uma empresa. Só que antes disso eu falei, e a capelania? Então, o que uma pessoa faz quando ela quer saber se existe alguma coisa ou não? Você vai na internet, vai no famoso Google, busca lá, capelania empresarial. Eu busquei e encontrei a Mais Um. E a Mais Um é uma associação sem fins lucrativos, que começou com o reverendo Edilanei Gonçalves, lá da cidade de Americana. E eu conheci o Edilanei, nós trabalhamos juntos hoje, e eu entrei em contato com o telefone que estava no site, falei assim, eu conheço a capelania, venho de Assunção que trabalha lá, com tudo isso eu gostaria de saber se eu posso ajudar vocês em alguma coisa. E, assim, questões de minutos, o Edilanei entrou em contato comigo, eu falei, onde você está? Na época eu estava em Bauru, no interior de São Paulo, não tinha vindo ainda para a capital, e ele em Americana, ele falou assim, vamos tomar um café? Vamos. Aí eu viajei de Bauru para Americana, 2 dias depois, aí aproximadamente, nos conhecemos e aí foi aquele namoro, né? Ele tem conhecimento lá do pessoal de Assunção, amigos em comum, e aí nós começamos a desenvolver esse trabalho, essa conversa, e hoje eu faço parte da Mais Um Capelania Empresarial, sou o diretor administrativo da capelania, mas também sou capelão. E também hoje desenvolvendo trabalho nas redes sociais, fazendo conhecido o que é a capelania empresarial, que no Brasil é algo novo, tem muitas pessoas que falam assim, puxa vida, mas como eu faço para levar isso na minha empresa? Ou empresários que vêm e falam, uau, isso tem custo? Como vocês trabalham? É grátis? Não, vocês vêm, isso interfere no compliance da empresa? Não, que é uma dúvida que o pessoal de RH tem. Tudo isso a gente senta e conversa com eles, né? Fazemos eventos também. Sim. Ô, Fábio, você que está no meio, assim, nesse meio empresarial, não há resistência? Porque a gente que está de fora, imagina assim que dá para ver, é nítido, né, que a empresa tem muitos benefícios. Imagina você ter alguém ali cuidando dos seus funcionários, das questões emocionais deles, né, que eles muitas vezes não vão se abrir com o RH, até porque é parceiro de trabalho, né, tem medo. Claro que a gente vê os ganhos, mas no primeiro momento, por falar que é que a capelania é cristã, tem esse viés, tem resistência? Como é isso? Bom, hoje as empresas que nós trabalhamos no Brasil, ou o diretor, ou um gerente, ou o CEO da empresa, ele é cristão e ele dá essa abertura no qual nós estamos envolvidos. Tá? Não é vocês que procuram a empresa? Não, geralmente a empresa procura. Nós temos conhecimentos de empresários que são cristãos e nós falamos, você conhece a capelania? E nós explicamos e introduzimos o que é a capelania. Agora, essa capelania, ela é desenvolvida em empresas, vamos dizer, que não tem viés cristão. Algumas sim, outras não. Mas como se deu isso? Por meio de alguém que é cristão e levou a capelania. Até mesmo porque hoje nós vivemos num mundo dividido nessa questão de religião. Sim. Então, você chegar numa empresa e simplesmente nessa empresa falar, nós vamos estar falando sobre isso, por mais que nós não falamos sobre religião,
mas não tem como não tocá-la, porque nós falamos de Jesus, nós falamos do que é a Bíblia, e isso vai cair numa religião, sim ou sim, vai terminar numa religião. Então, essa introdução, ela se dá por meio de alguém que já é cristão, alguém que conheceu o trabalho da capelania, então ela introduz o ministério da Mais Um dentro da empresa. Não temos resistência por parte dos funcionários, às vezes. Por quê? Chega, a empresa vai, fazemos um evento de lançamento, de começo, né, do que é a capelania. Agora, quinta-feira agora, nós estaremos numa empresa justamente fazendo esse lançamento aqui no interior de São Paulo. E os funcionários não sabem o que é isso. Então, eles olham e falam, ok, mas o que a empresa está oferecendo? Ela está oferecendo um benefício para esses funcionários. Um benefício no qual traz um convívio com uma pessoa diferente da empresa. Uma pessoa que está capacitada para conversar com ela, né, na área espiritual, emocional, inclusive bíblica. Porque tem pessoas que vêm com várias dúvidas, que às vezes ela fala assim, eu sou ateu, mas eu quero saber se realmente Deus existe ou não. As coisas que acontecem. Eu sou de tal religião, mas eu quero entender um pouco mais sobre isso. Então, o capelão, ele deve estar preparado para responder essas demandas que a própria organização, os próprios funcionários estão perguntando. Não é somente um trabalho de contenção, mas é um trabalho também que, às vezes, a pessoa quer saber mais. Aí eu falo, vocês são evangélicos? Qual a diferença de tal igreja com tal igreja? Eu tenho um ranço com evangélico porque eu vi uma televisão e vi uma coisa lá que eu não gostei. E você tem que trazer o entendimento, a explicação disso. É uma oportunidade de diálogo, né? Isso é diálogo, legal. Exato. Legal. Ô, Fábio, agora, por exemplo, você disse que as pessoas fazem um curso lá no Hotmart de 30 e poucas horas, né? 33 classes, né? Ou módulos. Módulos, ok. Aí, essa pessoa fez o curso. Há uma supervisão depois dessas pessoas que estão em campo? Sim. Nós temos supervisores de cada capelão. E esses capelães que estão aí, eles desenvolvem o seu trabalho e tem alguém que está dando esse suporte. Nós temos um pastor que pastoreia os capelães. Ele não está aí sozinho, ele não está falando o que ele quer, do que ele acha que ele tem que falar. Nós temos um feedback, inclusive, dos capelães, porque nós passamos esse feedback para a empresa. Então, o capelão, o que ele está fazendo com os funcionários, ele está fazendo um relatório. Ele faz um relatório, conversei, ele faz um relatório geral, passando o que está acontecendo na empresa, pro CEO, pro gerente, para a pessoa que é o nosso contato direto aí da empresa. E ele faz esse trabalho justamente para nós medirmos o que essa empresa, qual a dificuldade dessa empresa. Por exemplo, uma das empresas que nós trabalhamos hoje, conversando com um dos supervisores, ele falou, Fábio, eu tenho trabalhado muito com ansiedade. Por quê? Porque é uma empresa grande, essa empresa ela vai ter uma reestruturação, e nessa reestruturação as pessoas, quando falam reestruturação, o que vem na mente delas? Você é mandado embora. Então já começa aquele processo de ansiedade, né? E é nesse processo que o capelão trabalha, e ele vai filtrando, ele vai conduzindo os temas tratados nesse caso específico para essa empresa. E tem algum custo para a empresa, Fábio? Tem. Hoje nós temos, quando uma empresa fala, eu quero ter o trabalho da capelania dentro da minha empresa. Como eu faço? Então, nós entramos em contato com essa pessoa, nós vemos o tamanho da empresa, a quantidade de funcionários, porque um capelão, nós sabemos hoje, pela experiência, que ele pode atender até uma quantidade X de pessoas. Então, dependendo da quantidade de empresa, se é uma empresa pequena, média, grande, nós podemos ter um capelão ou que vá uma vez por semana, ou esse capelão voltar 2 vezes, 3 vezes por semana, ou ter 2 capelães, né? Isso vai depender muito da demanda. Quanto custa isso? É um estudo que nós fazemos de cada empresa, e aí nós conversamos com essa empresa e falamos, esse valor está bom para você. Por quê? Porque esse capelão não é um trabalho voluntário, ele recebe por isso, né? Então, ele recebe uma oferta da associação por esse trabalho que ele está realizando dentro da empresa. Sim. Ai, que legal. Muito legal. Eu não conhecia. Para mim também é novo. Acho que para quem está em casa aí também é. Mas é um trabalho lindo, né, Fábio? No Brasil, na verdade, a capelania ela é algo novo.
A Mais Um tem 8 anos, por mais que ela começou já há um tempo atrás, mas oficialmente 8 anos, e ela tem se desenvolvido muito. Pessoas estão conhecendo a capelania. Como eu falei, no Paraguai está bem mais desenvolvido. Nos Estados Unidos, então, é comum as empresas terem esse trabalho de capelania, porque trabalha muito com o aspecto emocional dos funcionários. Aqui no Brasil, falar para uma empresa ou para um empresário que ele tem que investir no aspecto emocional dos seus funcionários, ou espiritual também, que o fim é esse, ele fala, mas por quê? Porque eu tenho que investir nisso? Ele vem aqui para trabalhar. Porque vai impactar o resultado, né? O resultado é o que nós estamos vendo. Esse sentir bem do funcionário dentro da empresa, que ele vá trabalhar na empresa e o ambiente seja favorável, ele vai produzir mais. Você imagina uma pessoa trabalhando 8 horas, vamos pegar um exemplo aqui de São Paulo, trabalhando 8 horas, ele mora no extremo de alguma das nossas... 2 ônibus, metrô, jegue jangada, às vezes tem que pegar dependendo de onde ele mora. Ele vai tardar pelo menos 1h30, 2 horas para chegar no trabalho. 8 horas ele vai trabalhar. Ou seja, no final do dia, da hora que ele saiu da casa dele, a hora que ele volta, ele passou 12 horas, pelo menos, fora. E se for mulher, quando chegar em casa, tem a outra lavar, jornada, passar, né? cuidar da roupa do dia seguinte, cuidar das crianças, ver a lição de casa, o esposo. É toda uma demanda que a pessoa fala, por que hoje, no Brasil, nós temos tantas pessoas angustiadas, estressadas, com burnout, ansiedade no meio laboral? Justamente por esses problemas que nós temos. Um problema... socioeconômico, por um problema de urbanização também. Tudo isso a pessoa traz dentro do ambiente laboral. Aí é quando ela pega o grito e fala, eu tô cansado, como a pessoa fala, tô de saco cheio, tudo isso, eu quero deixar isso. Ela, o que a gente sempre fala popularmente, ela surtou. Sim. Né? Ô, Fábio, e quando alguém se converte ali, vamos imaginar que tem ali, vocês caminharam com essa pessoa, ela se converte. Como que é o encaminhamento dessas pessoas? Vocês encaminham para alguma igreja? Vocês mantêm um relacionamento fora da empresa com essas pessoas? Ou não, o relacionamento é só ali? Como que é o procedimento? Tá, aí são 2 perguntas em uma. Nós temos um caso, até conversava com uma capelã lá de Curitiba, e nós falamos isso. O funcionário, quando ele pega esse carinho, quando ele tem essa atenção, quando ele sabe que ele tem alguém aí que vai cuidar dele, por mais que ele se converta e vá para uma igreja, e aí ele vai passar todo o processo do que é esse ser nascido de novo, vai ter um pastor, vai ter ministérios na igreja, ele vai se envolver, ele fica com esse carinho com o capelão. Então ele segue aí com o capelão, porque ele já teve esse relacionamento, ele já abriu seu coração, ele já conversou, então a partir daí ele segue com essa pessoa. Por quanto tempo? Por tempo indeterminado. Não existe um tempo que com o capelão ele fala assim, aqui até que eu cheguei, obrigado, você me ajudou. Não. Ele teve esse encarinhamento com o capelão e ele vai seguir enquanto ele estiver na empresa. E quando ele sair da empresa, ele tem o contato com o capelão e às vezes, casos específicos, ele segue ainda em contato com o capelão. Né? Agora, como eu falei, a capelania não é igreja, o capelão não é o pastor, por mais que nós temos pastores que fazem esse trabalho. A ideia essa pessoa se converteu, ela precisa ter essa vida eclesiástica, ela precisa estar dentro desse corpo local. Sim. Ele precisa ir para a igreja, ele precisa de uma comunidade de fé que abrace ele precisa de pessoas ali que ele vai crescer juntos, pessoas que ele vai desenvolver o relacionamento de Deus com ela. Até porque às vezes ele quer envolver a família dele, né? Então, tudo isso é direcionado a uma igreja que nós, como capelania, nós temos contatos, ou os pastores que trabalham hoje na capelania falam assim, esse não está muito longe da minha igreja, vem na minha igreja. Ou falam, você está um pouco distante, vá para uma igreja que nós conhecemos, um ministério tal, pastor conhecido nosso, uma igreja saudável, vá para lá. A ideia é encaminhar essa pessoa posteriormente. Lindo trabalho. Eu vou chamar um intervalo, passou rapidinho. Gente, nós vamos por intervalo e voltamos já já. Você pode mandar as suas perguntas, se você também tem dúvida, né, sobre esse tema, você pode compartilhar, curtir, e nós ficaremos extremamente gratos com a sua participação. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo.
Você que está aqui acompanhando o programa Tati e Elas, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu sou o pastor Felipe Bentley e nós vamos estar juntos toda sexta-feira, às 20 horas, com o programa Vida Pura, onde vamos tratar de um assunto extremamente importante, o vício em pornografia e masturbação. Se você está enfrentando lutas nessa área, ou se você é um pastor líder que quer aprender mais sobre o assunto, venha conosco toda sexta-feira, às 20 horas, no programa Vida Pura, aqui na Tel Mídia. Olá, eu sou o Ludgero Neto, apresentador do Tel Mídia Cast. E você que está assistindo o programa do Tati e Elas, também está convidado para assistir o nosso programa. Todas as quintas-feiras, às 8 horas, aqui no nosso canal do YouTube. E toda segunda-feira, um novo programa vai ao ar pelas principais plataformas de streaming. Acompanhe com carinho o Tati e Elas e também o nosso programa, o Tel Mídia Cast. Teologia, vida e fé para a glória de Deus. Estamos apresentando Tati e Elas com Tatiele Melo. Estamos de volta, gente, para continuar esse papo gostoso sobre capelania empresarial. Quem está nos conduzindo nessa reflexão e também aprendizado é o Fábio Oliveira. Fábio, eu quero saber agora, assim, histórias. Me conte as histórias que você já viveu nessa capelania empresarial, para a gente entender um pouco mais da importância e de que realmente... Porque a gente ouvindo falar, fala assim, nossa, mas às vezes é 10 minutos, 15 minutos, conversa com uma pessoa, mas conta pra gente, o que você já viu de transformação, de... Bom, uma das histórias mais marcantes que eu vivenciei fora do Brasil, envolvido na capelania, foi quando uma pessoa, quando começou a fazer a capelania na empresa, obviamente não é obrigatório que os funcionários participem, e aí uma pessoa foi e participou. E tinha um senhor já que trabalhava anos na empresa, não queria saber nada de crente, eu não quero saber nada de crente, de Bíblia, isso não é comigo. Só que o sobrinho dele, sim, estava participando da capelania. E é o famoso rádio peão, né? Então, o sobrinho participou e começou, falou, o capelão falou tal coisa, isso, puxa, que legal, tal. E o tio foi escutando, né? Foi absorvendo tudo isso e meio que foi quebrantando aí. Então, o sobrinho, que trabalhava na mesma empresa, convida o tio, fala, vai participar lá da capelania, 10 minutos, não é nada ruim. E o senhor, bem rude, vai, participa, fica quieto, participa o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, e vai participando, né? E de repente ele já vai se abrindo. Passado um tempo, esse senhor se converte. E nessa conversão foi interessante que realmente a conversão muda as nossas vidas, né? Existe uma transformação antes e depois de cada um de nós. E quando tem essa transformação, ele começa a entender o motivo pelo qual ele estava naquela empresa, ele começa a entender a graça do Senhor sobre a vida dele, a misericórdia, e ele se converte e automaticamente o evangelho chega a toda a família. A esse sobrinho que trabalhava lá, a esposa, aos filhos, a família inteira se converteu. Isso foi uma bênção. Passado um tempo depois, ele entende e tem um chamado pastoral. Ele vai para o seminário, né, a estudar teologia. Passado já mais um tempo, ele é ordenado pastor. E ele traz o testemunho, né, do que foi a capelania para ele em todas essas etapas da vida dele. Né? Isso é uma bênção, porque você vê na prática o que está acontecendo na vida de uma família. E nós não temos a dimensão da onde o evangelho chega e como ele chega. Sim. Então, quando ele chega de uma forma tão simples, de um desenvolvimento relacional, você está ali conversando com a pessoa no dia a dia. A pessoa, você chega, por exemplo, numa empresa... teve o fim de semana, teve jogo de futebol, você fala, que time você torce? O que você achou do jogo? Achei legal. Tal. Você vai quebrando esses paradigmas e esse muro que existe
para falar do amor de Jesus. Por quê? Porque antigamente nós tínhamos o conceito de evangelismo, qual era? Vamos fazer um evangelismo na praça, vamos distribuir folhetos. Sim. E essa pessoa vai pegar o folheto e vai para a igreja. Ou na igreja que eu cresci, nós batíamos de porta em porta, né? Falando, nós somos da igreja aqui do bairro, vai ter o culto tal horário, você não quer ir? Você quer fazer um estudo bíblico tal dia? A pessoa meio que, ok. Hoje em dia, na sociedade que nós vemos, ninguém vai bater na porta da tua casa oferecendo uma coisa, você não vai nem abrir. Você vai falar, esse aqui está tentando algum delinquente, o que ele quer saber de mim? A sociedade mudou. E a palavra do Senhor permanece a mesma. Só que nós temos que entender as estratégias para chegar a essas pessoas. Então, esse caso específico foi um deles. A capelania chegou na vida dessa família de forma relacional, vendo as demandas. Esse é uma das histórias, né? Até porque, né, pastor, aqui em São Paulo, por exemplo, a maioria mora em condomínios, né? Ou em prédios, a gente não consegue ter esse acesso. As pessoas têm medo de atender a porta. Eu mesmo moro em prédio. Então, como vai chegar algum folheto? Só se tiver alguém no prédio que coloque nas caixinhas lá, ou embaixo da né, porta, que é onde vem todos os boletos, coloca também um folheto. Sim. Mas não é normal. Esse é um caso. Outro caso que nós tivemos foi uma menina que ela tinha muitas crises emocionais, teve um abandono do pai, teve um abandono da mãe. Então, uma excelente profissional, só que emocionalmente ela era uma menina destruída emocionalmente. Uma pessoa, quando ela não recebe o amor devido, qualquer pessoa que der carinho para ela, ela vai se apegar. E dentro de um ambiente laboral isso é muito perigoso. Porque se uma pessoa, um superior, percebe essa falência na pessoa, ela vai se aproximar e vai aproveitar dessa condição para uma segunda intenção. E era o que acontecia com essa menina. Ela passava de empresas em empresas, e ela saía de empresas e entrava em outra, porque ela sempre tinha caso com o gerente, sempre tinha caso com alguém que colocou carinho. Então, a questão dela era totalmente emocional, só que as pessoas mal utilizavam isso, né, para outros fins. E criava uma ferida maior, Uma ferida maior. Quando isso foi tratado na capelania, quando ela entendeu o que ela é, né, o que ela é como pessoa, o que a Bíblia fala que ela é. Então, quando ela é curada emocionalmente disso, ela começa a viver um evangelho diferente. Sim. O evangelho da cruz, aquele evangelho que ela sabe que Cristo morreu por ela. Então, a identidade dela e o valor dela não está no aspecto físico dela, não está naquilo que ela vai depender emocionalmente de outra pessoa, mas daquilo que Cristo fez por ela na cruz, e agora ela sabe quem ela é, e automaticamente ela pode ter um desenvolvimento pleno no ambiente laboral. Sim. Ela já sabe que não todas as pessoas que vão se aproximar dela é porque quer ela como pessoa, não quer tirar nenhum proveito dela. E isso a capelania também trabalha. E o que ela passou não é uma sentença, né? Não. Ela não precisa viver assim a vida toda, Exato. Né? Que coisa então, maravilhosa. Esses são casos, às vezes, que nós tratamos, casos também de pessoas que... suicídio, transtorno, que a pessoa está ali, né, e simplesmente ela tira a vida dela. Isso acontece? Acontece. Nós conhecemos casos, nós trabalhamos já com pessoas que elas falam, estou querendo me suicidar. Sim. Aí você fala, mas por quê? E a pessoa fala, meu relacionamento não tá bom, eu tô endividado. E aí esse é o tempo do capelão saber chegar a esse coração falando, mas vale a pena? Você tem filhos? Tenho. O que você acha que teus filhos vão pensar se você tomar essa decisão hoje? Como será o futuro deles? E aí você começa a trazer a pessoa com a razão, obviamente, dependendo exclusivamente do Espírito Santo, né? Porque existe uma tensão espiritual daí. Quando você trabalha com pessoas e você aconselha pessoas, você sai esgotado. Sim. Porque você está, de certa maneira, absorvendo muitas situações, e aquilo que eu falei no começo, né, da entrevista. O que a pessoa precisa para ser capelã? Ela precisa gostar de estar com pessoas, ela precisa ter esse chamado e essa compaixão de ver a pessoa e falar assim, puxa vida, essa pessoa, ela pode se desenvolver mais, e ela só vai ter isso com Cristo. Sim. Ô Fábio, você está contando, né, e falando vários casos ali, dos trabalhadores, né? Mas há também um trabalho com o dono, com o CEO, com os gerentes, ou não, é mais focado ali no pessoal
Sim, o trabalho de capelania é desenvolvido para toda a empresa. É desde o gerente até o pessoal que cuida da limpeza, parte técnica, para todo mundo. E esse trabalho é o mesmo feito para todos eles. Não importa se a pessoa é gerente, não importa se ele é um auxiliar, não importa se trabalha na limpeza, não importa se ele trabalha lá no chão de fábrica, na parte técnica, operacional. É para todos. E eles são tratados da mesma maneira. Por quê? Porque o ser humano é ser humano. Ele é igual para todos. Não importa o nível hierárquico dele dentro da empresa, não importa a formação dele. O problema de um é problema de outro. Né? O gerente da empresa, ele vai ter problema no relacionamento familiar, ele vai ter problema com o filho. Como aquele auxiliar, às vezes que é pai, é mãe, ou aquela mãe solteira que trabalha, que deixou o filho doente para trabalhar e ela depende daquele trabalho para sustentar aquela criança, é o mesmo problema que vai ter o gerente. Então, para nós é indiferente. Quando nós sentamos para tratar com uma pessoa, quando nós aconselhamos uma pessoa, nós não estamos vendo o cargo dela, nós estamos vendo a pessoa dela. E isso é muito importante. Por quê? Porque esse gerente, esse CEO, esse dono da empresa, ele precisa de Cristo como o funcionário dele. E isso é o maravilhoso da obra da cruz, né? Todos nós fomos atraídos ali na cruz e fomos nivelados na cruz, não importa a condição social. Não existe degrau. Então, você é um empresário... Glória a Deus por isso. Deus colocou você nessa situação. Você é um funcionário dessa empresa, você também está na mesma situação. Fábio, eu fiquei curiosa, assim, vocês entram na empresa, aí vocês têm ali um momento que você falou, em torno de 10 minutos, algumas empresas, né, para um devocional, para leitura bíblica, mas vocês também passeiam pela empresa, vocês também têm essa liberdade de... Porque, como você disse, há pessoas que têm resistência, né? Que, eu não vou, eu sei que depois o boca a boca é falado, mas a gente sabe que existe até departamentos diferentes, né? A fábrica acontece aqui, normalmente a gerência em outro lugar. Vocês têm essa liberdade de transitar, vocês podem transitar, e aí vocês têm estratégias diferentes, porque eu imagino que cargos diferentes exigem estratégias diferentes, né? Exato. Bom, não existe um padrão, primeira coisa, na capelania não existe um padrão de como nós vamos tratar as pessoas. Por quê? Porque cada empresa tem um DNA. Cada empresa tem ali o seu mundo e nós nos adaptamos dentro dessa empresa. Então, o capelão, vamos dizer assim, como é o dia a dia de um capelão? Que dia o capelão vai para a empresa fazer esse trabalho? Ok, depende de um acordo entre a capelania com a empresa. Qual que é o melhor dia? O melhor dia seria sexta-feira, às 7 horas da manhã, antes de começar o trabalho. Ok. Outra empresa fala, melhor seria que quarta-feira à tarde. Então, nós nos adaptamos e os capelães se adaptam de acordo com a necessidade da empresa. Então, a mesma coisa, a questão de tempo. Vocês têm 10 minutos aqui, que nós vamos reunir todas as pessoas deste departamento, desse setor. Depois, você teria mais 10 minutos em outro departamento, outro setor. Né? São poucas as empresas que juntam todo mundo. Por quê? Parar, né? Exato. E também nós temos empresas grandes que nós trabalhamos. Às vezes com 1.000 funcionários, 1.800 funcionários, você não vai parar a empresa inteira. Então vamos fazendo por departamento. Né? Quando fazemos capelania, não necessariamente ela envolve toda a empresa. Às vezes envolve um grupo de pessoas a princípio, depois outro grupo e vai fazendo por etapas. Uma vez que é feito esse trabalho geral, onde traz uma reflexão, onde ali é conversado, o capelão fala, na verdade, as pessoas, os funcionários escutam, é feita uma oração, termina ali, o capelão ele vai para uma sala ou para um lugar que é destinado pela própria empresa, e ali o capelão passa tempo, ele fica ali sozinho esperando as pessoas virem. Então as pessoas vêm, os funcionários vêm e começam a conversar. Capelão, bate na porta, posso conversar com você? Pode, senta aí, o que foi? E começa a se abrir. Nem todos vão fazer isso. É a hora que o capelão ele vai visitando os funcionários, vai conhecendo os funcionários, falando, puxa vida, se não me falha a memória, semana que vem é teu aniversário, não é? Capelão, você sabe que é meu aniversário e tal. Vou estar orando para Deus abençoar a tua vida. Um presentinho aqui para você. Isso é evangelismo relacional. Você vai ganhando essa pessoa, né? Vai passando por departamentos diferentes da empresa. Se importa com Exato. ela, né? Porque isso é o DNA da capelania, você se importar com pessoas. Agora, algo que eu sempre falo, isso é o trabalho de todo cristão.
Esse não é um trabalho somente da capelania. A missão dada pelo Senhor foi dada a toda a igreja. Se você é crente, esse é o teu trabalho. Você precisa estar dentro da capelania para fazer isso no teu ambiente de trabalho? Não necessariamente. Obviamente que a capelania, ela já tem toda uma estrutura formada. Ela sabe, vamos dizer assim, em termos técnicos, ela já tem um know-how de como fazer isso. Nós temos esse know-how hoje. Nós sabemos como entrar numa empresa, como nos relacionar com esses funcionários, como conversar com o CEO, como entender o DNA dessa empresa, né? E fazer uma leitura do ambiente. O que está passando por essa empresa? Essa empresa aqui, eles têm problema de ansiedade, os funcionários. Esse aqui não, tem muito problema de fofoca. De relacionamento. Né? Aqui tem problema de relacionamento entre pessoas dos departamentos. Como tratar isso? E com isso o capelão ele vai fazendo essa leitura, ele vai entendendo esse ambiente para chegar no fim último, que é a pregação, que é a conversão, que é o bem-estar da empresa. E esses são os benefícios que a empresa hoje recebe. Então a empresa fala, puxa vida, comecei a trabalhar com a capelania, diminuiu a quantidade de atestados. O pessoal aqui era muito nervoso. Hoje você vê o pessoal conversando entre eles. Às vezes tem confraternização entre a empresa. Todos os funcionários vêm, eles conversam entre eles. Antes não, tinha um jogo de futebol lá na sexta-feira. Né? Perceptível. Sexta-feira tinha um jogo, todo mundo brigava. Agora já não briga tanto, briga menos, né? Já conversa. Esse é o trabalho. É quando você começa a ver a pessoa como ela é. E a pessoa tem essa liberdade de abrir o seu coração e ser tratada ali. Sim. Nossa, Fábio, que trabalho lindo. Deixa o site, alguma coisa para quem está em casa e gostou, quer conhecer um pouco mais, quer saber um pouco mais da capelania. Bom, nosso site hoje é www.capelaniaempresarial.com.br. Lá qualquer pessoa pode entrar nesse site, vai ver a nossa diretoria, quem são as pessoas envolvidas hoje na capelania, os trabalhos que nós realizamos, né? Talvez as pessoas que estão nos vendo, tá vendo esse programa, pode falar, puxa vida, eu quero entender mais da capelania. Vocês fazem um trabalho nas igrejas? Sim. Nós entramos em contato com pessoas que falam assim, as pessoas entram em contato conosco falando, vocês vão na nossa igreja para explicar o que é a capelania, nós temos empresários na igreja, nós temos irmãos que querem ser capelães, né? Nós damos esse curso totalmente gratuito, nós vamos nas igrejas e explicamos o que é a capelania, detalhadamente, tempo de perguntas e respostas que eles querem, nós abrimos tudo isso, e a pessoa fala, agora eu entendo a capelania. Eu quero levar isso para a minha empresa. Ou empresários que falam, eu quero saber mais. Vamos tomar um café, vamos almoçar juntos, vamos conversar, vamos entender o que é a tua empresa. Por que você quer a capelania na tua empresa? Porque às vezes esse desejo no coração do empresário, ele quer levar. Ou situações que nós temos de empresários que falam, eu sou crente, mas eu não sei como introduzir o cristianismo para os meus funcionários para que eles não me vejam de outra maneira e que aí já comece a afetar a relação do trabalho. Então, como nós fazemos isso? A capelania entra aí. Então, no site da capelania, nós temos lá os contatos, nós temos o e-mail, o telefone, estamos nas redes sociais também, Instagram, temos também Facebook, estamos no YouTube. Tudo com esse nome, Capelania Empresarial. Eu vou encontrar como mais um Capelania Empresarial. Né? Fábio, que trabalho lindo, né? Muito obrigada por você nos trazer esse conteúdo que a gente nem sabe que existe, né? E tem gente fazendo coisas lindas e às vezes a gente fica numa bolha, né? Pensando assim, ai meu Deus, como eu não consigo falar? Se junte, né? Junte com alguém que já está fazendo, se prepare, e você proporcionou isso pra gente. Nós temos, Tati, capelania em todo o Brasil. O que significa isso? Nós não sabemos a dimensão de onde chegará essa entrevista. Mas se tem alguém no Acre, Rondônia, Ceará, Bahia. Para você ter uma ideia, nós temos hoje pessoas que fizeram o curso conosco e estão desenvolvendo a capelania em Angola. Nossa! Então, para você ter uma ideia de onde está chegando tudo isso. Se essa pessoa tá vendo esse programa, ele fala assim, eu quero ser capelão, ou eu quero levar a capelania, nós vamos até você. Fábio, mas nós estamos tão longe, nós estamos no Amazonas. Nós vamos no Amazonas.
né? Nós visitamos, nós corremos atrás porque nós queremos abençoar, para que mais empresas elas possam estar conectadas a esse ministério, que eles possam levar a palavra de Deus e o fim último é a glória de Deus. E faz todo sentido, né? A gente passa muito tempo no trabalho, né? Exato. A gente está ali e é uma grande oportunidade. Meu marido sempre diz, Fábio, que a gente não trabalha onde trabalha porque a gente quer, não mora onde a gente mora porque a gente quer. Deus nos colocou ali por um objetivo, né? Exato. E se eu não sei falar, se eu não sei como fazer, existe esse trabalho lindo, né? Muito obrigada, viu, Obrigado. Fábio? Ano que vem nós estamos começando com um novo projeto. Hoje a capelania ela é presencial. Um capelão ele vai até a empresa. A partir do ano que vem nós vamos estar trabalhando com as empresas que trabalham totalmente home office. Nós teremos capelães online, que esse trabalho que é feito presencial vai ser feito de forma online com essas empresas que trabalham online. Então nós temos hoje, por exemplo, startups que a startup de São Paulo, que tem um funcionário que trabalha no interior de São Paulo, outro Rio de Janeiro, outro está no Espírito Santo, outro está em Curitiba. Eu quero levar capelania, mas os funcionários eles estão todos home. Ok, nós temos, a partir do ano que vem, a capelania online. Vamos conectar todas essas pessoas via Google Meet, tem uma reunião geral com eles e depois qualquer um que quiser entrar em contato conosco, nessa salinha que nós temos presencial, vai entrar em contato e via videochamada nós estaremos dando o mesmo suporte, conversando com essa pessoa, dos mesmos parâmetros como se fosse presencial. Só se adaptando, né? Só se adaptando ao mundo moderno e às demandas do mundo corporativo. Fábio, muito obrigada por sua presença, por nos ensinar aí um pouco sobre o que é capelania. Se você se interessou, entre em contato. Você também pode lembrar nas suas orações de orar por esse projeto que Deus tem colocado aí no coração de tantas pessoas para entrar nas empresas e ajudar pessoas ali. Conto com a sua presença na próxima terça, 10 da manhã, ao vivo aqui com a gente. Deus abençoe vocês. Tati Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comev. Um programa Telmídia. www.telmedia.com